Amanda. Oi, então, eu sou Amanda Rocha, eu sou mãe da Manuela, que vai fazer 2 anos, agora em dezembro, e sou mãe da Rafaela também, que ainda está na barriga, então eu estou grávida de 20 semanas. Eu sou psicóloga de formação, me formei, vai fazer 10 anos o ano que vem, e no começo da minha carreira eu fiquei mais dentro da psicologia tradicional e hoje eu sou coach, né? Então hoje eu não atuo mais como psicóloga dentro dos moldes tradicionais, mas eu uso muito da minha formação hoje no meu trabalho. Eu trabalho de carreira, um projeto que durante a minha primeira gestão, mais um pouquinho, que é o Por Vocação, e um projeto de empreendedorismo materno junto com a minha sócia, com a Lúcia, que é o MAM SA, que é um projeto de incentivo e capacitação para mães empreendedoras. Então, mães que desejam empreender, né, que ainda não empreendem, que desejam empreender, ou que já empreendem, já têm um negócio e querem potencializar os resultados desse negócio. E dentro do MAM SA, eu sou coach também, né, atendo atendimentos individuais, e a gente também atua como empreendedoras digitais. Então, a gente cria infoprodutos e trabalha como afiliadas. Então, esse é meu trabalho atual, mas não foi sempre assim, né? Como eu falei antes, eu comecei a trabalhar, né, logo depois que eu me formei na faculdade, né, depois da minha graduação. Os meus primeiros trabalhos foram dentro de áreas mais tradicionais. Então, assim que eu me graduei, eu trabalhei no RH de agências de emprego, depois fui para grandes empresas, e aconteceu uma coisa que antes não acontecia. Acontecia, aliás, numa escala menor, né? Eu comecei a desenvolver um quadro de ansiedade muito grande depois que eu comecei a trabalhar nesse ambiente corporativo, né? E fiquei um tempo, então, trabalhando dentro do RH, até que eu comecei a perceber que não era minha praia mesmo, que aquilo me fazia mal, comecei até a precisar tomar remédios para controlar a ansiedade, e aí nisso foi uma bola de neve, né, porque eu tomava um determinado remédio que desencadeava outras coisas, e aí eu tinha que tomar um outro remédio para sanar esses outros sintomas, e mesmo sendo psicóloga, né, eu fazia terapia, fazia yoga, eu gostava desses tratamentos mais naturais, mas chegou uma hora que eu precisei mesmo, né, até por indicação da própria terapeuta, ir para esse lado farmacológico, porque já estava, eu precisava desse suporte maior, mas isso me incomodava muito. E aí eu pedi demissão e fui fazer um intercâmbio em 2009, fiquei 6 meses na Holanda como au pair, então eu trabalhava como babá, e eu fui justamente assim, para ver se para tirar um sabático, né, para dar uma espairecida, para ver se eu conseguia me conhecer melhor, para encontrar o que eu poderia fazer. E eu tinha, essa época, um sonho muito grande de atuar em clínica ou em escolas, né? Porque eu acreditava que existia uma missão mais nobre por trás dessas áreas, e que assim eu conseguiria ser mais feliz, encontrar mais realização. Então foi isso que eu fiz, né? Assim que eu voltei, eu passei no concurso público, de 20 horas semanais, e fui trabalhar como psicóloga educacional na prefeitura de uma cidade próxima à minha, e aí nas outras 20 horas eu atuava como psicóloga clínica. Então, assim, para mim eu estava levando a vida que eu imaginava que seria a vida dos sonhos anteriormente. E no começo realmente foi muito bacana, mas aí foi passando o tempo, apesar de eu gostar do que eu fazia, eu gostava muito, realmente essa ajuda às pessoas é muito mais próxima, né, num contexto clínico ou num contexto educacional. Mas aí foi passando o tempo, eu comecei a sentir falta de negócios, da área de business mesmo, sabe? E aí eu comecei a ficar mais confusa ainda. Eu falei, meu Deus, mas eu tava lá, eu queria vir pro lado de cá, e agora eu tô do lado de cá, e eu tô pensando em voltar pro outro lado, né? E eu fiquei realmente assim, nessa confusão, me questionando um determinado tempo. E aí eu me casei, e por conta do casamento eu mudei de estado. E aí eu precisei exonerar, né, o meu cargo público. Mas foi uma coisa que, apesar de algumas pessoas virem me questionar, né, se não valeria a pena esperar o meu futuro marido, né, agora marido, encontrar algum emprego na minha cidade, porque aqueles questionamentos de que quando uma pessoa exonera, né, um cargo público, acho que é inevitável ela passar.
Mas eu estava muito tranquila, muito segura, porque eu tinha muita certeza que eu não era aquilo que eu queria mesmo. O que me surpreendeu, porque como eu falei antes, né, anteriormente, eu achava que eu realmente iria encontrar realização profissional nessas áreas, né? E aí, quando eu fui para o Mato Grosso do Sul, né, eu morava em Sorocaba, no estado de São Paulo, fui morar em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e chegando lá, apareceu uma super oportunidade numa multinacional, no RH, e um bom salário. E aí, por incrível que pareça, assim, até eu me surpreendo, eu aceitei. De novo, eu voltei. Olha só. Eu queria, né, eu estava lá numa cidade diferente, cheguei a ficar um tempo, né, sem trabalhar no começo, para tentar, enfim, ver se eu arrumava alguma outra coisa ainda dentro, né, como autônoma, né, e não necessariamente vinculada a algum lugar. Mas aí a cidade era um pouco fechada, assim, com pessoas que vinham de fora, as escolas preferiam pegar psicólogas de lá, e aí apareceu essa oportunidade, eu entrei. E no começo foi tudo igual, né? No começo, aquela novidade. Eu gostava, dentro do RH, trabalhar com treinamento, eu gostava muito de treinamento. A empresa investia muito também nos funcionários, então no começo eu fiquei muito animada, mas aí foi passando os meses, começou a me bater aqueles mesmos sintomas de antes, né? E eu olhava à minha volta, eu via todo mundo assim super feliz por estar trabalhando lá. Quando eu saía com o uniforme da empresa, ia no mercado, as pessoas me paravam e perguntavam: nossa, como que você conseguiu trabalhar lá? Meu sonho é trabalhar naquela empresa. Então, eu comecei, assim, era uma sensação que eu já tinha, mas eu comecei a achar, assim, que o problema estava realmente comigo, que era eu que tinha que me enquadrar naquele modelo, porque era o sonho de um monte de gente, né? Era uma coisa, assim, quando eu falava, as pessoas falavam: nossa, que bacana, você trabalha no RH de uma empresa tão boa, tão grande. E na verdade, para mim, aquilo não significava nada, né? Mas era o que a sociedade, assim, julgava que era bacana, que era uma trajetória de sucesso. E para mim, aquilo não era nem perto do que eu julgava sucesso, né? Quando eu estava na faculdade, eu já tinha feito parte da empresa júnior de psicologia, né, da universidade, e eu tinha me identificado demais com o empreendedorismo, mas eu não pensei, assim, em sair e já empreender, sabe? De novo, assim, uma crença, acho que foi alimentada por mim, que eu precisava sair, ter alguma experiência de emprego em algum lugar, trabalhar em algum lugar, para daí partir para o empreendedorismo. E nessa eu fiquei anos e anos, né? E aquele sonho de empreendedorismo ficava adormecido. Então, vez ou outra eu ia, procurava alguma franquia, porque eu achava que era o caminho mais fácil de começar. Então, eu ficava pesquisando formas que eu poderia ter de começar, e ao mesmo tempo eu tentava abafar esse sonho, porque eu achava que ele não seria possível. E eu fiquei nessa luta interna um tempo, sabe? Não, Amanda, você tem que entrar na caixinha, você tem que se adaptar, o problema está com você, o mundo é assim, é normal trabalhar. Eu odiava, né? Hoje eu posso falar tranquilamente isso, mas eu odeio trabalhar com aquela pressão, sabe? Imensa em cima de você. E na época que eu estava lá, eu tinha que fingir que eu gostava, né? Com aqueles prazos malucos, e você com algum compromisso programado para depois do trabalho, com a sua família, com seus amigos, e aí de repente aparece uma ordem do chefe e você tem que ficar. Eu me incomodava muito. Era o que mais me incomodava, na verdade, essa coisa de eu não ter liberdade sobre os meus horários, sobre a minha agenda. E isso me causava muita ansiedade. Mais até do que as atividades que eu executava, sabe? Mas eu achava que não, que era assim, que tinha que ser assim. Então, não, você tem que entrar tal hora, sair tal hora e ficar na empresa o dia inteiro, de segunda a sexta, todo mundo faz isso, sua família inteira faz isso, e você vai ter que se encaixar. E eu fiquei nessa luta interna um tempo. Aí algumas coisas começaram a acontecer, assim, de novo, assim, eu entrei naquele quadro de ansiedade, comecei a tomar remédio. E aí a minha mãe, eu lembro que ela veio com um livro, ela foi me visitar uma vez, e ela foi com um livro da Bel Pesce. E eu não conhecia ela ainda, né? Que ele é Menina do Vale, primeiro. Aí a hora que eu li atrás do livro, eu falei: putz, se eu ler esse livro, eu vou de novo começar a me questionar e eu não vou ler. Não vou ler o livro. Agora que eu me convenci que o problema sou eu não vou ficar lendo essas coisas,
para eu saber que, na verdade, não é comigo e que eu tenho que sair dessa, né? Então, eu estava tentando lutar contra essa natureza. E aí, o livro ficou lá um tempo, aí eu comecei a ler, e aí veio tudo aquilo de novo que eu já sabia, né? Que não era para ser assim, que eu não precisava estar lá dentro, que eu poderia seguir um caminho diferente, enfim, todas essas questões, né, que a Bel e outras pessoas citam da gente. E aí, aos pouquinhos, eu comecei, né, comecei a seguir ela, aí ela indicava o nome de alguém, eu ia lá, começava a seguir essa pessoa também, começava a assistir alguns vídeos e tal, até que eu caí num blog da Paula Abreu, uma Escolha a Sua Vida. E aí eu devorei, assim, o blog dela, ela estava bem no comecinho da carreira dela, e aí a forma como ela descrevia o mundo corporativo era muito igual à forma como eu me sentia, como ela se sentia lá. Então foi a primeira vez, assim, que eu li um depoimento de alguém que sentia exatamente o que eu sentia estando trabalhando num lugar, assim, de prestígio, num cargo bacana, com uma carreira, entre aspas, de sucesso, né? E aí, assim, aquilo mexeu muito comigo, tanto que, assim, eu não sei exatamente se foi uma somatização ou não disso, mas no dia seguinte eu acordei, assim, cheia de alergia, e eu lembro que eu não tinha como eu trabalhar, assim, porque era uma alergia que ocupou, assim, meu corpo inteirinho, eu não tinha como pôr roupa. Então, era uma urticária, assim, muito forte, né? E aí, nisso, eu precisei ficar uma semana sem ir trabalhar, e nessa uma semana eu li todo o blog dela, e aí ela falava de um monte de gente, aí eu fui entrando, assim, nas páginas que ela falava, e fui seguindo essas pessoas, e aí que eu comecei a descobrir esse mundo do empreendedorismo digital, né? E aí, assim, aí cada vez mais eu me convencia de que não era aquilo mesmo, eu tinha que sair de lá, e aí eu comecei a falar, bom, então eu vou começar aos poucos um negócio meu, enquanto eu estou trabalhando na empresa, né? Vou começar um plano B. Não sabia exatamente o que poderia ser, mas eu resolvi que eu ia começar alguma coisa, né? E aí continuei, né, me aprofundando mais em autoconhecimento. Eu já lia muito sobre autoconhecimento. Durante esse período que eu falei, eu fiquei um pouco afastada, até para fugir desses questionamentos, mas depois eu voltei. E aí eu percebi que a forma que eu teria de unir, né, as minhas paixões, né, que era carreira, negócios, business e o próprio empreendedorismo, né, e também ajudar as pessoas, poder usar esse lado da psicologia, essa escuta, era o coaching. Mas até então eu não tinha feito a formação ainda, mas foi a forma que eu percebi que eu unia essas duas coisas, né? Então, quando eu estava na empresa, eu sentia falta de ter esse contato mais próximo com as pessoas, de ter essa ajuda mais direta. E quando eu estava num consultório clínico, eu sentia falta da área de negócios, né? Então, a forma como eu encontrei de juntar essas duas coisas foi através de orientação de carreira, na verdade. Né? Como eu era psicóloga, eu podia dar orientação vocacional, né? Podia trabalhar com orientação de carreira também, sem necessariamente fazer a formação. Então, eu comecei a montar o meu primeiro projeto, que foi Por Vocação. Aí eu engravidei, e aí sim eu consegui colocar uma data, né? Falei, bom, eu não vou voltar da minha licença maternidade. Então, eu tenho até o dia... janeiro era previsto para a Manu nascer, era abril que terminava a minha licença, né? Então, eu tinha até abril do ano seguinte para o negócio estar andando, né? Ou então eu ia ficar sem trabalhar mesmo, sem renda um tempo. Então, eu acredito, assim, que o ponto de virada mesmo, né? Na verdade, assim, já teve toda essa questão das patologias, assim, que gritavam, né? Que não era aquele o caminho. Mas também foi quando eu engravidei, né? Então, acho que foi, assim, a maternidade mesmo que me fez, assim, falar, não, agora você vai ter que dar um basta nisso, porque eu não me imaginava voltando a trabalhar com uma bebezinha de 4 meses, e eu trabalhava numa cidade do lado, próxima minha, mas que eu demorava 1 hora para chegar, então eu passava, assim, quase 12 horas fora de casa,
E eu não imaginava, assim, eu deixando ela o dia inteirinho, e ainda às vezes tendo que ficar, às vezes bem frequentemente, tendo que ficar depois do horário, era inconcebível. Então eu falei, não, agora o negócio vai ter que sair. E aí foi isso que me deu força para começar a me mexer de verdade, assim, para os medos que eu tinha, eu ir dissipando e agir apesar do medo, né? Então eu fiz a formação em coaching, fiz um processo de coaching, né? Foi o primeiro processo de coaching que eu fiz. Enfim, aí comecei a acompanhar o pessoal do empreendedorismo digital, né? Foi aí que eu conheci o Érico Rocha, os congressos online. Eu acompanhei até o primeiro CONAED, que foi o primeiro congresso de empreendedorismo digital, acho que foi o primeiro congresso do Brasil online. Foi, eu acompanhei também. Foi em 2013, né? Uhum. E eu estava de licença já essa época, eu me afastei um pouco antes justamente por estresse. Com 5 meses de gestação eu já estava afastada. Então, assim, eu fiquei em casa um tempo antes dela nascer, ociosa, né? E podendo colocar tudo isso em prática. E aí foi isso que eu fiz. Então, eu aproveitei, como eu falei, né? Eu fiz a formação, acompanhava tudo que tinha online, e aí eu percebi o tanto de coisas que tinha online. Naquela época nem era tanto, agora é muito mais, mas já era bastante coisa. Fiz o curso de empreendedorismo da Rafaela Capá, enfim. Aí nessa época eu me capacitei e comecei a colocar em prática. Criei o site, criei fanpage, ainda não estava atuando, mas eu já estava assim, com essa movimentação. E aí depois que ela nasceu, depois que a Manu nasceu, quando ela estava mais ou menos com uns 2 meses, aí que eu percebi que era uma paixão mesmo, sabe? Porque quando ela estava com 2 meses, eu comecei a sentir vontade de novo, porque até então eu fiquei esses 2 meses por conta dela. Né? E quando ela estava com 2 meses, eu comecei a sentir vontade de novo de estudar isso, de entrar no mundo de novo. Eu estava com saudade dos grupos que eu fazia parte, dos cursos que eu tinha interrompido. E aí eu fui voltando aos pouquinhos, assim, a interagir, né, com o pessoal dos grupos, né, com as comunidades que eu fazia parte, a avançar no projeto. Mas aí, o que aconteceu é que eu tinha uma nova paixão, que era o mundo da maternidade, né, que até então, antes não era, porque eu não conhecia, né, não fazia parte, mas aí depois que eu me tornei mãe, depois que ela nasceu, eu entrei de cabeça mesmo, eu lia todos os blogs, eu participava de grupos de mães, lá em Sorocaba, e participava virtualmente também, e eu falei, nossa, eu não quero me afastar desse público, sabe? Eu gostava muito, né, de interagir com as mães. E, ao mesmo tempo, eu comecei a atender algumas pessoas, eu estava atendendo pro bono nessa época, e comecei a atender algumas pessoas, e aí as minhas amigas, né, começaram a perceber, né, que eu estava trabalhando, e ao mesmo tempo o meu marido ficava com ela, e começaram a me questionar. Mas como é que você está fazendo para trabalhar da sua casa? Como é que você faz? Como que é isso? Né? Quero saber mais. E você não vai voltar a trabalhar, e você vai continuar fazendo isso? E eu falei, vou. E aí explicava mais ou menos, eu falei, poxa, é uma oportunidade, né? Tem várias mulheres na minha volta que têm vontade de fazer isso que eu estou fazendo, que vêm me pedir ajuda, vêm me pedir conselhos e como que elas podem fazer isso também. E aí que surgiu o Mames S.A., né? Que foi, inicialmente eu tinha vontade, assim, de fazer um curso de empreendedorismo para essas mães, e aí foi se refinando, até que virou um projeto mesmo, né? A gente fala que é um projeto porque tem várias frentes, né? Hoje é uma empresa, né? Mas na época era um projeto que a gente estava criando, e com o intuito justamente, assim, de incentivar e também de dar instrumentos para essas mulheres que também queriam seguir o caminho do empreendedorismo. Né? Então eu fiquei aí um tempo, esse meu outro projeto de coaching de carreira assim, ficou de lado, porque aí eu investi tudo nisso, né? Todo o tempo que eu tinha, energia que eu tinha, eu investi no MSA. E foi muito bacana, porque durante um tempo, demorou um pouquinho para se estruturar, para se estabelecer, mas a receptividade foi muito boa logo no começo. Então, assim, ainda não tinham iniciativas de empreendedorismo materno. Então, todo mundo, assim, as mães que vinham e que tinham essa vontade se identificaram muito logo no começo. E uns 8 meses, mais ou menos, 8 meses, depois, um pouquinho mais. 10 meses depois, na verdade, a gente fez o nosso primeiro projeto grande, que foi o Conamãe, né? O ano passado, o congresso. A gente, no começo, trabalhou como afiliadas, então a gente palestrava em alguns congressos e aí a gente se afiliava.
Então, com isso que a gente conseguia se manter e com os atendimentos de coaching, aí a gente fez o Conamãe no começo desse ano, em março, né, que foi muito bacana, muito legal. Foi assim, aí que o negócio deslanchou de vez, sabe? Aí depois, Coramãe, assim, aí vem crescendo cada vez mais, né? Então tá dando super certo. Hoje a renda que eu tenho é equivalente, é até mais proporcionalmente falando do que de quando eu trabalhava. Então, assim, dá pra gente se manter tranquilamente e os negócios estão crescendo cada vez mais. Então, assim, todos aqueles planos que eu tinha foram concretizados e estão crescendo. E tudo isso, como eu falei, né? Eu tinha esses sonhos, já tinha essa vontade, mas foi a maternidade que me deu esse gás de realmente colocar tudo isso em prática. Eu acho que não tem problema nenhum da mulher continuar trabalhando, se aquilo for uma escolha consciente dela, né? Se ela realmente estiver feliz fazendo aquilo. Então, se ela for uma executiva, né, numa empresa grande e trabalhar lá várias horas por dia, mas ela estiver se realizando profissionalmente, primeiro que aí o tempo de qualidade com o filho dela vai ser muito bom, né? Ela vai realmente conseguir ter tempo de qualidade com o filho dela, com a família, porque ela vai estar bem, ela vai estar realizada profissionalmente, né? Então, eu acho que uma coisa é você fazer essa escolha consciente. A outra coisa é você estar num emprego, você estar num lugar que você não gosta, que você não quer, e você continuar nele porque tem que ser assim, porque a sociedade exige que seja assim, que era a ideia que eu tinha, né? Quando eu me mantinha nesses empregos, era isso. Eu tentava me enquadrar na caixinha. Não era o que eu queria, eu não estava feliz, mas eu tentava me enquadrar. E aí eu pensava muito nisso também, sabe? Eu falei, poxa, que tipo de mãe que eu vou ser? Né? Eu odeio meu trabalho, eu odeio acordar de segunda-feira, domingo eu tô super depressiva, porque eu não quero acordar no dia seguinte. Rezo para chegar sexta-feira, rezo para chegar férias, mas e aí? Que exemplo que eu vou dar, né, para minha filha? De que aí eu vou chegar e vou incentivar ela a ir atrás dos sonhos dela, sendo que eu mesma não vou atrás dos meus. Então, essa foi uma outra motivação muito forte, assim, além dessa questão de eu querer ter essa liberdade de horários para passar um tempo de qualidade com ela e para acompanhar o desenvolvimento dela nos meses iniciais, que até por ter estudado isso, eu sei o quanto é importante, né, a presença da mãe, mas a mãe tem que estar feliz, é o que eu falei, né? Não adianta também a mãe, de repente, ir lá, largar tudo, e aí ela ficar com um vazio imenso, porque ela adorava o que ela fazia, aí ela também não vai estar inteira para a criança. Então, eu acho que o equilíbrio vem desse autoconhecimento, é você saber o que te faz feliz, e porque a hora que você sabe o que te faz feliz, mesmo que você precise abrir mão do seu tempo, né, com o seu filho, com a sua filha, para se dedicar ao seu trabalho, você vai fazer isso de uma forma mais inteira e mais realizada, né? E a hora que você voltar, você vai estar bem. Quando você não tem esse olhar para dentro, fica muito difícil saber o que está acontecendo de errado. Então, vem esse sentimento de insatisfação e a gente não consegue definir, né, se é alguma coisa com a empresa, com o lugar que eu estou trabalhando, ou se sou eu que estou no lugar errado, né? Eu tenho que ir para um outro lugar. Então, eu acho que quando você começa a se olhar, começa a olhar para dentro e começa a identificar, não, as minhas paixões são essas e aqui eu não consigo aplicar. Eu tenho tais talentos que aqui eu não estou conseguindo usar. Então, isso começa a clarear mais, né? Então, qual o caminho a ser seguido? E a outra dica é que, assim como eu tive medo, eu acho que muitas têm também medo, né, de fazer essa transição, principalmente quando é um emprego seguro. Mas aí uma pergunta que eu me fazia, que me ajudou, eu sempre me perguntava, quando eu percebia que o medo estava batendo, eu me perguntava o que de pior pode acontecer, então, se eu pedir demissão, se eu começar meu negócio e no fim se der tudo errado. E aí a resposta era voltar para o mundo corporativo. Então, fazer meu currículo de novo e procurar emprego. Então, assim, o pior que poderia acontecer era justamente o que já estava acontecendo. Era eu ter que voltar a trabalhar numa empresa que era onde eu já estava. Então, eu falei, bom, se o pior que pode acontecer é isso, então quer dizer que nada de tão pior vai acontecer na hora que eu sair, né? Então, isso, assim, a hora que me dava medo, eu fazia essa pergunta. O que de pior pode acontecer? Tá, se der tudo errado, ficamos sem dinheiro, não deu certo, faliu.
eu ia ter que procurar emprego de novo e ia ter que voltar, né? Então, eu acho que essa pergunta tranquiliza, porque muitas vezes a gente cria monstros imensos na nossa cabeça, né? Uns medos que, na verdade, eles não são tão grandes assim, a hora que a gente traz faz essa racionalização e traz para a realidade. Bom, protagonismo para mim é justamente ser responsável pela minha realidade, né? Então, tomar as rédeas da minha vida nas mãos, tomar as rédeas da vida nas mãos e saber que a minha realidade, quem cria sou eu. Então, é parar de se colocar no papel de vítima ou de colocar a culpa das situações, do que está acontecendo com você na mão de outras pessoas e saber que, na verdade, você consegue mudar tudo isso que está acontecendo, toda a situação da sua vida, você pode mudar o seu ponto de vista, o seu paradigma, ou você pode fazer mesmo alguma coisa para mudar essa situação. Então, para mim, protagonismo é isso, assim, é você tomar, estar no papel principal da sua vida, né, e não delegar esse papel para outras pessoas, não colocar a culpa, entre aspas, né, a responsabilidade do que acontece na mão de quem quer que seja. Uhum. E sim, ser você a principal, a personagem principal, né, da sua vida. A cocriação, para mim, é você saber, além de como o próprio nome diz, né, de você criar junto com outras pessoas, mas eu acho que, além disso, é você saber que tudo que você faz impacta no outro de alguma forma, né? Positivamente ou negativamente. Então, a gente cria a realidade, de certa forma, assim, em cadeia, eu acredito, sabe? Então, eu faço uma determinada ação aqui, que eu mando uma newsletter, por exemplo, que uma pessoa que está lá do outro lado, que está do outro lado do mundo, vai ler, e aí ela vai comentar isso com alguém, ou ela pode encaminhar esse e-mail para alguém, sabe? E eu acho que nisso a gente tem esse poder de transformar a realidade mesmo, né? Cada ação que a gente faz impacta no outro, e eu acho que isso é a cocriação da realidade, né? E com relação à cocriação, assim, mais especificamente falando assim, de projetos, né? De você criar mesmo alguma coisa mais palpável, eu acabo fazendo isso também o tempo inteiro, porque eu tô sempre, enfim, pegando um exemplo, né, da newsletter, que é uma coisa que eu acabo fazendo bastante, escrevendo, né? Então eu escrevo e mando alguma coisa, eu sempre pergunto, você que está aí do outro lado, lendo essa mensagem, saber o que você achou, ou então, eu estou pretendendo, né, a gente está pretendendo criar alguma coisa de um assunto X, o que você acha, o que você quer que eu fale. Então, a gente, dentro do MAMSA também, co-cria junto com as nossas seguidoras, sabe? Se a gente percebe que está chegando muito e-mail com um determinado tema, a gente fala, opa, a gente está precisando falar desse assunto agora. Então, também, assim, é essa cocriação o tempo inteiro, né? A gente nunca pode pegar só o nosso lado, eu estou querendo falar isso, porque eu acho que é importante, e pronto, acabou, e não vou querer saber o que os outros estão querendo ler. Então, a gente cria junto, né? Com as pessoas que nos seguem, com a demanda que a gente está percebendo, com o que chega pra gente. E isso é o que é mais rico, né? Porque aí a troca é muito grande e valiosa. O que é vida plena para mim? Eu acho que é quando você consegue se sentir grato em todos os aspectos da sua vida, sabe? Se sentir grato, ter gratidão por tudo que acontece. Então, é lógico que às vezes uma coisa ou outra sai dos trilhos, né? Às vezes não, né? Frequentemente, né? As coisas não saem como planejado, mas é quando você consegue enxergar cada coisinha que acontece como uma oportunidade de aprendizado e você ser grato pela sua vida, pelas coisas boas que acontecem, apesar dessas coisas não tão boas, sabe? Eu acho que vida plena não é assim você se sentir feliz o 100% do tempo, você ter essa sensação, né, de paz interior o tempo todo, porque os problemas surgem, né? A gente não consegue controlar a forma como as outras pessoas agem, então, vez ou outra, alguém pode te decepcionar, mas primeiro você saber, né, o que você pode fazer a respeito disso. Então, você está nesse papel de protagonista. E depois você não perder esse olhar para o que você pode ser grato, né, nesses momentos, em todos os aspectos, né? E você continuar sempre buscando, né? Continuar nessa evolução, não é se acomodar. Eu vou ser grata por tudo que está acontecendo agora, por mais que seja horrível, mas eu odeio meu trabalho, odeio meu emprego, mas eu vou agradecer por causa das coisas boas. Acho que
não é por aí também, né? Você continuar, você ter esse sentimento, né? Você saber onde você quer mudar, você querer evoluir, você se mexer para isso, entrar em movimento para que essa evolução aconteça, mas sem perder esse outro olhar, né? Sem achar que é só quando acontecer tal coisa na minha vida que eu vou ser feliz e que minha vida vai ser plena. Não, às vezes você não tá, você ainda tem que alcançar algum sonho, mas você consegue ter uma vida plena mesmo sem ter alcançado esse sonho ainda, na hora que você muda essa forma de olhar. Foi justamente depois da maternidade que eu comecei a me conectar mais com esses ciclos femininos, sabe? Uhum. Então, antes, né, de me tornar mãe, o que aparecia, assim, que pudesse, não burlar, mas, assim, amenizar, sabe, esses contatos, assim, com a essência feminina, eu acabava usando porque era mais confortável. Uhum. Usando, assim, entre aspas, né? Então, por exemplo, mesmo nos momentos em que eu estava, né, passando por uma crise de ansiedade, ao invés de eu escutar o que meu corpo estava falando, né, o que a minha essência estava ali gritando e que eu estava somatizando, o que a gente faz, né? O que eu fazia na época e o que muitas pessoas fazem. Você vai lá, vai tomar um remédio e abafa aquilo. Uhum. Até coisas assim, tipo, eu senti uma cólica, eu vou lá e vou tomar um remédio, porque eu tô menstruada, por exemplo. Eu vou lá e vou tomar um remédio para não sentir cólica, porque eu não quero ter sintoma nenhum, entendeu? Enfim, esse tipo de coisa. Assim. Então, todos esses sinais, né, que esse lado feminino dá e que muitas vezes acaba incomodando, né? Porque faz com que as mulheres saiam do script, né? Do que faz com que dê uma desorganizada ali no ambiente. Desorganizada entre aspas, né? O nome pejorativo, mas acho que só para entender, né? Para ficar mais claro. Então, sei lá, você está numa empresa, então você não pode sair muito daquele modelo. Você está, às vezes, até dentro da sua família, né? Um dia que você quer chorar, quer, sei lá, expressar um determinado sentimento, mas isso daí também não posso falar, porque... E aí a gente acaba suprimindo muito isso, né? Então a gente acaba abafando muito esse lado mais feminino, às vezes até assim, de expressar mais as emoções, de chorar, de falar o que tá pensando. E por um tempo eu fui dessa forma, sabe? Aí depois da maternidade, até falando assim, uma coisa mais pessoal, assim, a minha médica receitou um anticoncepcional daqueles de uso contínuo, né? Então, eu não menstruava por causa da amamentação. Então, teria que ser aquele. Mas teria que ser aquele, que era o Cerazete, né? Essa parte acho que você não vai colocar. Já que é para mulheres, todo mundo... Sim, todo mundo vai saber. E aí, eu lembro que ficou eu fiquei, né, um ano, mais ou menos, sem menstruar. E aí chegou uma hora que aquilo estava me incomodando tanto, que eu falei, eu precisava assim, sentir que estava tudo bem comigo, e eu sentia falta de menstruar, porque eu falei, não, parece que se eu não menstruo, eu não sei se meu corpo está funcionando bem, sabe? E aí eu parei de tomar o remédio, porque eu falei, não, eu quero sentir isso de novo, sabe? Eu quero saber que tá tudo bem comigo, sabe? Quero saber se meu corpo tá funcionando bem, se tá tudo bem. E aí eu lembro que a hora que eu menstruei, depois desse período de um ano, eu fiquei super feliz. Eu lembro que eu tive cólica, eu tive sintomas, eu não tomei remédio nenhum, porque eu queria sentir aquilo de novo. Para mim aquilo era importante, sabe? E eu estava vivenciando também uma parte muito forte, né, dessa questão do lado feminino, que era a maternidade, né? Então, eu tive um parto que não foi o que eu queria, então, nessa hora, eu não fui protagonista, né, porque eu não tinha informação suficiente, e eu acabei entrando para o sistema, então, nessa hora que eu me liguei, eu falei, poxa, eu preciso resgatar mesmo esse lado para que isso não se repita de novo, né? E tem que ser uma coisa consciente, porque se você não se atém a isso, você acaba entrando no sistema com relação a tudo, né? Então, você toma um remédio para você abafar o que você está sentindo que é ruim. Aí você não pode falar o que você está sentindo, você não pode chorar, você não pode parir, você não pode amamentar, você não pode... Porque tudo faz com que a mulher saia do controle. E aí me caiu a ficha, assim, que era assim que eu estava vivendo. E aí me caiu
quando a minha filha nasceu, né? Que eu desejava ter um tipo de nascimento para ela, e aí a hora que eu entrei em trabalho de parto, que eu falei, nossa, vai nascer do jeito que eu queria, e aí eu cheguei no hospital e foi totalmente ao contrário do que eu desejava. E aí, depois disso, assim, aí teve a amamentação, que me fez conectar muito com o meu lado mulher, assim, sabe? Fêmea mesmo. Porque eu me sentia super poderosa, assim, de poder estar produzindo alimento para minha filha, e aquele momento de conexão com ela. Então, acho que principalmente a amamentação, sabe? Eu acho que trouxe lado do feminino. E aí foi quando eu comecei a me interessar mesmo por tudo isso. Então eu comecei a ler o Mulheres que Correm com os Lobos, comprei um curso de Sagrado Feminino online, fiz, e aí comecei em alguns grupos aqui na cidade, aí presenciais, sabe? E aí que eu comecei a me conectar bastante com esse lado, entendeu? E aí acho que me veio até a vontade de parar de tomar remédio, e aí eu engravidei de novo, sabe? E aí agora eu tô tendo uma experiência diferente, nova, porque eu tenho esse outro olhar, sabe? Eu acho que a mulher tem algumas características, né? Que como eu estava falando anteriormente, né? O mundo tenta abafar muitas dessas características, né? E até tem certo preconceito com esse lado feminino. Então, tanto dentro de empresas, quanto na sociedade em geral, a gente vê esse estereótipo de mulher, a mulher é frágil, muito sensível, e a gente, e essas pessoas, né, a sociedade em si, às vezes esquece de enxergar o quanto essa sensibilidade, essa doçura, entre aspas, doçura, né? Entre aspas, né? Esse lado, assim, mais humano, não sei, que é mais característico da mulher mesmo, assim, de doação, de ajuda, de apoio, sabe? Mas o mundo vai ganhar com essa força das mulheres, né? Que às vezes a gente tenta colocar embaixo do tapete porque acha que não é uma força, acha que é uma fraqueza, e na verdade não é uma força, né? Tudo isso que a gente tem. Bom, eu quero agradecer, então, por todo mundo que assistiu essa minha participação. Quero convidá-las para assistir a Liga das Mulheres Extraordinárias, que é um evento extraordinário, que vai acontecer de 1 a 7 de março. Eu vou ser uma das palestrantes, tive a honra de ser convidada para um congresso com esse nome, né, tão especial. E eu espero todas vocês lá, assistindo a minha palestra, assistindo as outras palestras também. O time de palestrantes está mesmo de primeira, e uma das primeiras coisas, né, que eu fiz na minha trajetória, que eu acho que toda mulher que quer mudar pode fazer, é se inspirar em pessoas que conseguiram, e esse congresso vai estar cheio de gente que conseguiu efetuar alguma mudança na sua vida, né, e está com potencial imenso de inspirar outras mulheres que querem fazer mudança também. Então, acho que uma excelente oportunidade aí para que as mulheres que estejam assistindo se fortaleçam para também serem protagonistas das suas histórias e das suas vidas.